Salve, salve pessoal, Coutinho do UnGoleCast falando. Estamos aqui para um novo episódio com a nossa convidada, que eu ainda não vou dizer o nome, mas eu quero de antemão agradecer por ter aceitado estar com a gente aqui e trazer um pouquinho de conhecimento para nós. Então vamos lá, primeiro vamos falar um pouquinho das pessoas e das empresas que estamos ajudando aqui, o Bronze da Rê, para as mulheres e para os homens que querem chegar na praia já bronzeados ou querem se manter bronzeados, inclusive no inverno. Chamem as meninas lá no @obronzedarê. Feito? Agora vamos para a construtora inovadora, especialista em pré-moldados de concreto. Quer fazer a tua empresa? Quer construir o teu prédio? Chama os rapazes lá da construtora que eles vão te ajudar. Então tá. Estamos aqui hoje com Renata Costa de Sá Bonotto. Renata, como é de praxe nossa, a gente sempre pede para que o convidado se apresente, porque o conhecimento que a gente tem é sempre um pouco mais raso do convidado, então nada melhor do que ele próprio para se apresentar. Então fique à vontade. Ok, eu sou Renata, mãe do Vinícius, de 17 anos, e do Renan, de 19. Acho que foi o Vinícius que me fez sentar nesta mesa hoje, né, porque ele é autista. E por causa aí do Vini, eu que tinha uma formação, eu fiz letras em inglês, trabalhei bastante nessa área do ensino de línguas. Fiz uma virada, né, nos últimos quase 15 anos aí para a área de autismo, inclusão escolar. E, especificamente, trabalho hoje numa área chamada tecnologia assistiva, né? O meu mestrado foi em linguística aplicada, o doutorado foi na área de tecnologia, né? E eu estudei aí como a gente poderia utilizar a comunicação aumentativa e alternativa para ajudar as famílias com crianças autistas, né? A se comunicar mais e melhor. Aumentativa e alternativa. Eu sou sempre uma pessoa que estou sempre empurrando. Vamos buscar o conhecimento atualizado, vamos buscar aquilo que a gente tem mais contemporâneo, né? Porque o conhecimento avança, principalmente hoje, com toda a questão da tecnologia. Então, assim, nós podemos nos comunicar de formas diferentes. Aqui estamos, né? A gente está utilizando expressão facial, a gente está utilizando a voz, né? Só que, às vezes, a gente coloca muita ênfase na voz. Mas não é só a voz. O gesto conta, o olhar, a expressão facial, o movimento corporal, tudo isso também comunica. Então, a gente vai tentar capitalizar, dar o máximo de aproveitamento de todas as possibilidades expressivas que a pessoa tem e vamos agregar algumas formas a mais para suprir aonde estão as lacunas, que geralmente são as lacunas na fala, ou são as lacunas mesmo da interação, né? Por exemplo, tem gente que até fala, mas a fala não é compreensível. Ou tem gente que fala, mas fala muito reduzido, fala uma palavra aqui e uma palavra ali. Mas, por exemplo, uma criança que diz suco, mas qual é a primeira interpretação que a gente faz? Ela está pedindo, tipo, quer suco, mas às vezes pode ser que não. Às vezes ela pode dizer assim, vi o suco ali. Sim. Passei no corredor, meu suco favorito. Ou, tô vendo um suco de morango, eu só conheci o suco de laranja. Então, tem tudo isso que pode se passar na cabeça da pessoa quando ela diz suco, que eu não estou levando necessariamente em conta. Eu estou só interpretando que pode ser um pedido. E isso acontece muito com a pessoa com deficiência. Então, ampliar, né? Ampliar, aproveitar e dar mais voz. Porque se eu achar que a criança pediu, e aí eu dou para ela, não. Aí ela já está me dando o sinal de que eu interpretei equivocadamente o que ela quis dizer com som. Aí a gente vai ajustando. Na comunicação alternativa, eu dou mais palavras. Então, quando eu dou mais palavras, ela pode ser mais específica. Então, quero, ela pode apertar o quero. Ou ela quer mais, ela aperta mais. Ou se ela diz gosto, ela está me dizendo, eu gosto desse suco. Ou ela diz, não tem, ela também não tem o suco. Então, eu preciso de palavras para que a gente possa se comunicar mais e melhor. Então, mesmo quem às vezes fala alguma coisa,
está limitado, de certa forma, na sua comunicação. Então, a comunicação alternativa pode ajudar a gente a ter mais o que fôlego para a comunicação, mais palavras e etc. Vamos ver se eu entendi, tá? A comunicação aumentativa alternativa, ela é usada para entender a intenção daquilo que a criança ou da pessoa, que a pessoa está querendo, é para ajudar na intenção. Essa ajuda porque a comunicação ela precisa ter a intenção, né? Quando eu falo alguma coisa, eu preciso te passar a intenção daquilo que eu estou querendo dizer, né? Perfeito. E é para isso que serve a comunicação aumentativa também. Também, porque a comunicação ela vai ser como um recurso, ela vai trazer recursos expressivos. Tá. Então, tem algumas palavras ali. Se eu quero chamar a tua atenção, olha, então eu não consigo falar, mas eu posso te dizer, olha, ou se eu tenho um aplicativo, eu vou lá e aperto o botão, e tu vai ver, olha. Tá. Ou eu encontro a minha palavra, ou eu encontro a frase que eu quero dizer, vamos embora. Né? Tá. Ou tá quente aqui. Aí eu vou lá e consigo dizer tá quente. Tá. Então, eu poder me expressar, nem sempre a intenção está, sim, mas me expressando, o outro tem pistas. Aí a gente interage. É isso mesmo ou pode ser outra coisa? Tá. Né? Acho que com uma criança com deficiência, geralmente a primeira coisa que a gente pensa é que ela está fazendo um pedido. Sim, sim. Parece que a gente... Sim. Não, sempre não. O que ela quer? Não, às vezes ela não é necessariamente que ela quer alguma coisa, ela só está querendo se expressar. Sim. Né? Como a gente tem uma criança pequena, quando está na rua, passa um avião, sim, ela não está pedindo, ela está meio que comentando, olha só, um avião está passando, entende? Então... Talvez queira mostrar alguma coisa. Exatamente. Não pedir. É que a gente normalmente pensa que está pedindo alguma coisa. Né? Sim. Tá. Eu percebi que tu fala sempre pessoa com deficiência, né? As outras pessoas que sentaram aqui normalmente falavam o TEA, o autismo. Por que tu usa essa nomenclatura? Que interessante que tu percebeu isso. É porque TEA significa transtorno do espectro do autismo. E é claro que a gente sabe que isso é mesmo uma classificação diagnóstica, né? Mas eu gosto de dizer pessoa porque eu não quero perder nunca isso de vista. Ah, que maravilha! Porque existe um diagnóstico, mas existe uma pessoa. Olha, e a comunicação, isso eu posso dizer de muito tempo de trabalho, né? Porque eu já trabalhava na área da linguagem. Comunicação e linguagem, elas estão muito ligadas à identidade. Então, eu gosto, sim, de dar relevo para isso, que é uma pessoa, que ela tem intenção, que ela tem vontade. Eu posso não entender, eu posso não alcançar, eu posso estar no escuro. E é por isso que mesmo que a gente usa esses recursos para tirá-la do escuro. Mas eu gosto desse lado, sabe? Eu gosto de pensar na pessoa. Isso sou eu, Renata. Não estou dizendo que esteja errado fazer diferente, mas eu... Né? Acho que tanta gente fala do autista ou das pessoas com deficiência como paciente, como meu paciente, meu pacientinho, ou, né, meu aluno incluído, né? Eu gosto desse termo, né? Que legal, que há uma sensibilidade aí, então. É uma questão mais de valor também, legal, né? Meu e não acho que ninguém deveria fazer diferente, mas para mim faz sentido que seja assim. Que legal. Né? Sim. A comunicação aumentativa alternativa. E aí eu vou te fazer essa pergunta porque tudo que eu tenho conhecido e aprendido em relação a isso sempre traz para pessoas com TEA, por conta de que eu sou padrasto de um e tenho vivido um pouco mais esse mundo. A pergunta é a seguinte: é só para quem tem TEA não verbal ou serve para outras pessoas em outras categorias? Eu acho que até a comunicação aumentativa e alternativa ela não começou na área do autismo. Olha só. Ela começou muito mais com as pessoas com paralisia cerebral.
Porque as pessoas com paralisia cerebral, muitas delas, né, têm questões ou antes, durante, pós-parto, no fim, que acabam afetando e trazendo lesões para a pessoa. Algumas dessas lesões afetam essa habilidade expressiva. E eles começaram a perceber que essas pessoas que acabam tendo outras necessidades, né, complexas, dificuldades às vezes que impactam a locomoção, a coordenação de ações. Então, tipo, às vezes a pessoa não consegue nem gesticular, né? Então, pensa como é que fica comprometida essa comunicação. Só que no contato, o que se começou a perceber é que essas pessoas às vezes ficavam agoniadas porque elas queriam expressar. Então, eu vejo muito a origem lá, os primórdios da comunicação aumentativa e alternativa muito associado com as pessoas com paralisia cerebral. Certamente, a chegada da comunicação aumentativa e alternativa no Brasil, fim de década de 70, início da década de 80, tem muito a ver com isso, porque começou na Quero Quero em São Paulo, que é uma instituição para pessoas com deficiência, e aí tem muitas pessoas com paralisia cerebral. Então, começou ali, porque se percebeu que havia uma vontade de se comunicar e se entendeu que estava faltando um meio. A gente tem aqui a fala, né, como um meio, e para essas pessoas estava faltando um meio. E eles começaram a trazer essas formas alternativas que foram mudando de forma, né, ao longo do tempo, mas começou lá. No autismo, especificamente, né, então, eu fiz meu doutorado foi nessa área, e aí eu fui buscar também, tipo, os primórdios da comunicação aumentativa e alternativa no autismo. É até meio triste, assim, né? Porque quando é que começar, pelo menos assim, as referências que eu tenho, né? Eles começaram a pensar que comunicação alternativa poderia ser uma opção para pessoas autistas, porque alguns pesquisadores estavam trabalhando com o uso, né, a mediação da comunicação usando imagens com gorilas, com macacos. Então, assim, existiam pesquisadores que estavam trabalhando na área de cognição humana que usavam isso, tipo, se macacos conseguem se comunicar com seres humanos usando uma gama de imagens, por que pessoas autistas? Será que pessoas autistas também conseguiriam? Né? Para tu ver assim, o valor da pessoa autista lá atrás, como era pouco. Né? Então, assim se começa mais a comunicação aumentativa e alternativa voltada para o campo específico do autismo. Né? Mas eu acho que o histórico ainda vem de antes, com esse movimento das pessoas com paralisia cerebral, né? E aí depois também essas pontes acontecendo para o autismo. Né? Na década de 80, tem uma metodologia específica que foi desenvolvida para um treino de comunicação que se chama PECS, né? Picture Exchange Communication System, que é um sistema de comunicação por troca de figuras, que inclusive a Remy falou que o Tobias usou, né? E assim, né, começou, e aí a gente vem crescendo nesse campo também, buscando sempre mais, buscando mais estratégias e avançando também para dar voz, né? Voz e vez aí essa gurizada. Quais são os dispositivos da CAA, né? Quais são as formas? Que eu vi que tu trouxe bastante coisa, assim, eu não sei se eu consegui fazer a pergunta da forma certa, mas não sei se esses... isso a gente chama de recursos. Isso, tá. Quais são as formas? Eu não sei como eu vou te fazer melhor essa pergunta. Tá ótimo aí, né? Até eu geralmente falo, assim, didaticamente, que a comunicação alternativa geralmente é composta de símbolos, que é uma forma de representar a linguagem, né? Então, aqui eu posso ter uma imagem, mas o texto escrito também é uma representação da palavra. Sim, perfeito. Né? Então, eu sempre preciso de um símbolo, eu preciso de um recurso, ou seja, o símbolo, que é a imagem, ela está contida aonde? Isso aqui é um papel impresso, ali é um banner grande, aqui é um aplicativo no celular, aqui é um livro ou uma folha. Então, a gente pode colocar este recurso, ele pode estar presente em diferentes tipos de suporte. É claro que qual é o suporte? Depende da situação. A gente vai tentar buscar para a situação
algo que seja mais efetivo para a situação em mente. Então, por exemplo, se eu vou num restaurante e eu quero dar voz para essa pessoa, se eu tenho um menu que tenha mais imagens, eu posso, naquela situação, estar dando mais voz para ela. Perfeito. Né? Ou se eu estou na escola... Ali, por exemplo, no menu do restaurante, se tiver imagens... Já ajuda. Seria também uma forma de... É uma forma alternativa. Né? Pode não ser do ponto de vista tão sistematizado sim. enquanto... Mas vai funcionar. Já vai dar uma ajuda, exatamente. Até agora, eu participei de um projeto... Aqui no Teatro São Pedro está inaugurando, né, um espaço, né, novo, novas salas ali. E nós fomos chamados para colaborar num projeto para pensar acessibilidade aí para a comunicação. E a gente fez, por exemplo, uma prancha. A gente chama esses recursos assim de prancha, impresso numa folha só. A gente fez uma prancha para bilheteria, né? E na bilheteria, em outros lugares, essa prancha ajuda, por exemplo, a turistas. Turistas que não sabem falar português acabam conseguindo se comunicar melhor utilizando a prancha. Ou, por exemplo, uma pessoa que é surda, né? Que às vezes até se comunica por língua de sinais, mas nem todo mundo sabe língua de sinais. Então, esses recursos, né? Então, voltando lá, né? O que pode estar? Pode ter diferentes formatos, né? Eu posso pensar a situação em mente, eu tenho uma situação em mente, e aí como é que eu dou voz para essa pessoa naquelas situações específicas ou de forma mais abrangente. Então, o símbolo é importante, o recurso é importante, que pode ser uma folha, pode ser um livrinho, pode ser o celular, né? Pode ser um botão, e não precisa ser uma coisa só, eu posso ter diferentes coisas diferentes, né? Eu posso pegar o celular aqui e escrever para ti no celular, né? E a gente pode se comunicar a partir disso. A gente tem a técnica, ou seja, como é que eu faço para acessar esse recurso? Eu e você, né, que estamos aqui, eu posso pegar, eu posso tocar, apontar, eu consigo isolar. Mas vamos pensar que a gente está trabalhando com uma população que tem outras necessidades, né? Tipo, eu já trabalhei com criança que não conseguia fazer sustentação de pescoço. Então, como é que a gente dá acesso para essa criança para a comunicação? E aí a gente tem que pensar a técnica de acesso. Para mim, é direto. Eu toco, eu pego, eu manuseio, eu aponto. Mas, por exemplo, pode ter uma pessoa com paralisia cerebral que ela não consegue abrir a mão, mas ela consegue com a mão fechada. Então, talvez eu tenha que pensar um recurso um pouco maior, porque aí onde ela tocar, eu vou conseguir ver claramente o item que ela pegou. Então, assim, o acesso é importante. E para essa criança, que eu te comentei que ela não tinha controle manual, ela tinha algum controle de tronco, e aí a gente utilizava, por exemplo, um botão que funcionava como se fosse um acionador, como se fosse um clique de mouse. E ela suspendia o tronco, ela clicava ali, enquanto parecia como se fosse uma varredura nas palavras. Aí, assim, onde, quem, quando, por quê. Aí ela clicava no porquê. Aí selecionava. Então, porquê. Aí depois o computador no automático ia varrendo. Eu quero fazer. Aí ela... Porquê? Aí ela clicava no fazer. Aí, por que fazer? Então ia compondo a mensagem assim. Mas se tu vê, a gente chama... Esse até, na verdade, isso a gente chamava de varredura. É um acesso indireto. Não é ela que está tocando no recurso. Ela está indiretamente compondo as palavras. A gente também pode fazer isso com o auxílio de alguém. Então, por exemplo, você vai escrever uma palavra aí, né? Você quer escrever, e aí eu pergunto, tá na linha A? Aí tu pode dizer sim ou não. Aí se tu diz sim, aí eu digo, é o A, é o B, é o C, é o D. Aí aonde você diz sim, aí eu vou pegando aquela letra. Aí depois, né, vamos supor que tu quer escrever bola. Então, tipo, tá na primeira linha, aí tu diz sim. Aí eu vou, é o A, é o B, aí então B. Aí eu vou de novo. Tá na linha aqui, tá na essa, não, desculpa, essa, sim, é o K, L,
M-N-O. Aí eu pego o O. Aí eu junto B com O. Tu vê que Sim, isso a gente está se comunicando. Sim. É uma comunicação um pouco mais demorada, Sim. mas também é uma forma de se comunicar. Né? Então, esse é o segundo, é o seu terceiro elemento, né? Eu falei que são 4 elementos. Sim. Então, símbolo, recurso sim. a estratégia, desculpa, a técnica, que eu chamo a técnica de acesso. Tá. Então, como é que eu acesso? Hoje a gente tem, por exemplo, acesso por controle ocular. Sim. Eu posso colocar no computador um dispositivo que, pelo meu olho, ele capta onde o olho está e seleciona, como se fosse o clique do mouse. E aí a criança vai compondo as mensagens. Ela não... isso até é considerado acesso direto, tá? Mas a gente também tem esse acesso indireto que eu posso fazer com a ajuda do outro, tal. E o último é a estratégia. A estratégia é o que eu posso fazer, o que eu trago de tecnologia, de raciocínio em cima desse instrumento que ajuda a pessoa a compor a mensagem dela ou a se comunicar de forma mais rápida e mais efetiva. Um exemplo de estratégia que a gente está bem acostumado. No celular, quando a gente está compondo as nossas mensagens no WhatsApp, aparece o quê? Um preditor de palavras. Sim. O preditor de palavras me ajuda a não ter que escrever toda a palavra. Então, eu escrevo a primeira... Às vezes, eu escrevo só a palavra anterior. Então, fazer... Aí apareceu lá, comida, exercício, Sim. né? Pão. Sim. Então, eu vou dar um segundo clique e vou escolher toda a palavra exercício. Então, eu não preciso escrever E, X, E e tal. Então, assim, na comunicação alternativa, aí, em termos de campo, a gente também vai pensar essas estratégias que ajudam a pessoa a se comunicar mais com menos esforço. Para algumas pessoas, principalmente essas pessoas com paralisia cerebral, com condições que elas têm a mobilidade mais limitada, isso vai fazer muita diferença, porque eles podem se cansar muito. Sim, né? Essa criança que eu te comentei, que eu já trabalhei, né? Eu trabalhei mais de uma, mas uma especificamente. Ela fazia essa questão da varredura para compor as palavras. Imagina o tempo que ela leva para a gente compor, tal. Mas, enfim, tu vê que é fantástico porque tu vê, né? Essa menina aqui, eu sou assim sou encantada, né? Porque esse trabalho que a gente começou e desenvolveu, né? A gente vê de uma criança que tinha poucos recursos expressivos, uma criança que desabrocha, né? Olha só. Então, ela, agora na época da... Deve ser gratificante, né, para vocês. É demais. Mas sabe o que é mais gratificante ainda? É que ela é uma criança sensacional. Que maravilha. E aí a gente consegue ver a criança sensacional que está ali, né? Essa época dos conflitos em Israel, né? Eu troquei uma ideia com a mãe dela. Ela me disse, Renata, tu sabe que esses dias... Deixa eu te contar uma. Ela me conta as pérolas. A Alice tinha um trabalho na escola, tal, e a professora perguntou o que ela seria. Tinha um trabalho que ela tinha que dizer o que eles queriam ser. Ela disse que ela queria ser espiã. Aí ficou todo mundo na família intrigado, né? Por que espiã, Alice? Ela disse, porque ninguém ia desconfiar de mim. Olha só! Tu vê assim? É muito legal, é muito legal. Então, eu fico pensando nisso. Tem pessoas maravilhosas que a gente não vai conseguir conhecer se a gente não der acesso à comunicação para elas, né? Então, é isso assim que também motiva a gente, né? Uma coisa interessante que tu falou e a gente às vezes não se apercebe, né? A escrita é uma forma de dar como é que tu disse? Que a escrita é uma forma de... Acesso à comunicação. A linguagem. A linguagem. Na verdade, seria como a escrita de uma outra forma. É um outro tipo de acesso à linguagem. Né? Isso é muito interessante porque, na verdade, a escrita é um desenho também, né? Que a gente convencionou que aquilo quer dizer aquilo. É a mesma coisa, a gente está fazendo um outro tipo de convenção nesse caso, né? Dizendo que isso agora é isso também. Achei bem legal que a gente não para muito para pensar, né? Meio que no automático.
quando a criança começa a falar, digamos que tu tá lá ensinando e tal, e a criança começou a falar, tu para ou continua com a comunicação alternativa como apoio ou para dar mais uma gama maior de possibilidade? Uhum. Eu penso sempre sobre essa perspectiva de que a comunicação alternativa é menos sobre mim e mais sobre a pessoa. Sim. Então, se eu tenho uma criança que começou, que está utilizando, que está avançando super bem, ela vai me dar as pistas de quando ela precisa, quando ela não precisa mais. Legal. Então, eu só deixo muito livre para ela, né? E aí, assim, não precisa mais, já tem domínio, já tá, ela não recorre para pedir. Então, é uma questão muito dela. Hoje, a gente tem autistas, por exemplo, adultos, que inclusive têm assim, uma capacidade de oralidade, que em alguns momentos usam a comunicação alternativa. Então, o que eles dizem? Eles dizem que há situações específicas onde eles não conseguem ter controle para se comunicar bem. Tensão emocional, sim, etc. Então, até essas pessoas, às vezes, recorrem à comunicação aumentativa e alternativa como, não, neste momento eu não consigo falar, mas eu consigo usar aqui o meu aplicativo, tocar os meus botões e interagir melhor nesta situação, ao invés, né, desse movimento aqui, face a face, de eu ter que trazer as minhas palavras. Sim. Então, a comunicação aumentativa e alternativa, ele vai na medida da necessidade da outra pessoa também, né? Do próprio usuário, pensar quando eu vou precisar, o quanto eu vou precisar, onde eu vou precisar, né? Dele ter estes recursos à sua disposição, para que ele tenha voz, né? Sempre. Que legal. A criança, vamos lá, a criança que usa a comunicação aumentativa alternativa, tá? Existe um momento que tu percebe que ela entendeu que se ela fizer aquilo vai mostrar a intenção do que ela quer? Existe esse momento? Eu não sei se tu me entendeu. Existe. E quanto mais... Eu acho que eu entendi, né? Tipo... Acho que nas primeiras vezes, entendeu? Ele vai só apontar e quando que tu... Eu achei tão interessante tu trazer essa questão da intencionalidade, porque a maioria das pessoas não fala sobre isso, mas esse é o principal. É o importante, não é? Claro, é isso que dispara a faísca. Perfeito. Eu tenho uma intenção, eu quero comunicar para ti. Isso, perfeito. Né? Então, assim, mas a maioria das pessoas nem sempre, né? Principalmente assim, especialistas, sim. Né? Até os, por exemplo, fonoaudiólogos sempre falam, é uma criança que tem intenção comunicativa. Ou seja, a gente sabe que isso é um elemento inicial extremamente importante. Então, assim, a intencionalidade é super importante. É ela que vai fazer com que a gente vá indo cada vez mais. Agora, quando eu tenho uma intenção e eu estou interagindo com alguém, essa pessoa pode compreender ou não compreender a minha intenção. Quando ela não compreende, a gente tem como se fosse uma quebra ali de... Né? Tá. E aí, se eu estou atento ao outro, o que eu vou fazer? Eu entendi que não é isso. Tá. Né? Tipo, se eu tu tá olhando para... Eu vejo que tu tá olhando para minha água. Aí eu, tipo... Tá. Aí tu diz assim... Às vezes é só uma expressão facial. Você, ok. Então tu não quer água. É outra coisa, entendeu? Então, é como se fosse um ping-pong. A comunicação tem isso. Eu passo a bola para você e você passa para mim. Então, inclusive, no meu trabalho, né, que muitas vezes envolve orientar diretamente famílias para olhar e ler essa comunicação, para poder se comunicar mais, inclusive por meio desses recursos, eu digo assim... Leia a comunicação, seja um bom observador. Mas eu achei que ele não queria água. Tipo assim, depois ele vai te mostrar que tu não quer. E aí tu continua. Sim. Então não é isso. Então é a caneca. Aí tu sorriu. Sim. Aí, mesmo que tu não fale, tu vai dar outras pistas. Sim. Tu sorriu. Então é a caneca, né? Essa caneca é legal mesmo. Entende? Então, assim... E assim a gente vai no fluxo da comunicação, né? E eu digo assim, no começo, às vezes a nossa comunicação é pergunta-resposta. Ou você faz algo, eu interpreto e volta. E, às vezes é uma coisa rápida, mas a tendência é esse ping-pong. Eu jogo a bola, você recebe. Acabou. Daqui a pouco, eu jogo a bola,
você joga de volta, daqui a pouco eu jogo de volta. E a gente chama de ciclos de comunicação. E os ciclos de comunicação vão indo, né? De 1 para 2, para 3, vai aumentando. Aumentar ciclos de comunicação está diretamente associado a eu ter um bom parceiro de comunicação. Tá? Então, eu me comunico mais com quem se comunica comigo. Se eu estou fazendo alguma coisa, a pessoa está conseguindo ler a minha intenção, joia, com essa pessoa eu consigo me comunicar. Agora, se eu estou consistentemente tentando me comunicar, a pessoa sempre erra. Sim. Sempre me subestima. Sim, perfeito. O que eu cada vez menos me comunico com aquela pessoa. Então, os parceiros de comunicação, eles são extremamente importantes. Eles precisam estar atentos. Quanto mais atenção, quanto mais eu valido essa comunicação, eu posso não concordar com o que a criança está fazendo. Uma criança que está estressada, está tirando as coisas. Eu estou vendo que você não gostou, mas não precisa tirar. Sim. Eu estou vendo que você não gostou, que você está chateado porque eu não te deixei, tu mordeu o colega, mas olha aí, ó, o colega está triste, está machucado, né? Então a gente faz o quê? Sim. Interage mais, sim, né? Porque a comunicação é isso. A gente precisa estar nessa constante indas e vindas. Bons parceiros, mais comunicação. Perfeito. Maus parceiros, a gente mesmo vai tolhindo, sim, as possibilidades. E aí que eu tenho o meu maior medo é justamente isso. Tá. A gente pode dizer que a intencionalidade da comunicação, ela sempre existe. Eu só não sei como ainda te mostrar. A gente pode dizer isso? Por exemplo, digamos que eu fosse um TEA não verbal. Eu não sei, tu pode me corrigir, mas eu sempre vou ter intenção. Eu só talvez não saiba ainda como fazer. Uhum, sim. Na verdade, isso faz sentido? Faz sentido? Essa é a pergunta. Faz sentido. Aí, diz que é importante a gente ir para um conhecimento mais técnico também daquilo que a gente faz. Ó, eu digo assim, eu já registrei isso, né? A gente tem 4 razões para se comunicar, principalmente. O que me motiva a comunicar? Onde está a minha intenção? Em geral, é para recusar e negar, é para eu obter alguma coisa, é para eu interagir socialmente. Então, uma série de funções que são sociais. Cumprimentar, compartilhar algo tipo que eu vi, que eu quero, né, dizer para você, demonstrar afeto, chamar atenção. Tudo isso está no escopo do social. E a última motivo, né, a quarta, né, é a troca de informação. E como é que a gente troca informação? Geralmente eu posso fazer algo mais simples, como responder sim ou não. Eu posso fazer perguntas para trocar informação. Eu posso nomear coisas, né? Então, a nomeação tem muito a ver também com a troca de informação. Tipo, o que é isso? Né? Sim. Ou, o que é isso? Então, eu vou receber informação. E, por último, também fazer comentários. Né? Ah, é bonito aqui, né? Sim. Então, é um comentário. Então, assim, essas 4 áreas, a intencionalidade, na sua forma mais elementar, está ligada a isso. Então, se a gente observar, e olha só, essas 4 áreas, né? Recusar e negar, obter, interagir socialmente e trocar informação, são coisas que a gente vê em crianças com desenvolvimento típico aos 2 anos. Olha só. Isso está pronto numa criança até 2 anos, entende? Então, até as pessoas dizem assim, não, mas essa criança não tem intencionalidade, essa criança faz coisas sem sentido, do nada, não tem do nada. Em geral, na minha prática, na minha experiência, é que a gente não está sabendo ler. E aí essa comunicação essa comunicação não verbal, né? Essa comunicação que ela perpassa por outros caminhos, né? No meu campo eu chamo ela de comunicação. Uma comunicação simbólica e uma comunicação não simbólica. Ou uma comunicação simbólica, uma comunicação convencional e uma comunicação não convencional. Né? O que é comunicação simbólica? É aquela que contém itens que representam outros. Então, fica mais fácil de eu compreender. Né? Uma criança, quando a gente diz, né, faz com a cabeça. Então, assim, é mais fácil eu entender esse elemento. Né?
o joia. Então, apesar de ser gesto, contém um conteúdo que é convencional da nossa comunicação. Mas tem uma série de conteúdos numa comunicação que a gente vê muitas crianças que não têm ainda acesso à linguagem, à comunicação simbólica, a palavra falada e a palavra escrita, eu acho que está no topo dessa comunicação simbólica, porque eu posso comunicar coisas que são abstratas, né? Tipo, correr falado, a palavra falada, a palavra escrita é abstrata, né? Então, essa comunicação, né, dentro da pergunta que tu me faz, tem a ver com isso. Tem coisas que são simbólicas, então, portanto, são mais fáceis de serem compreendidas. E a maior dificuldade que a gente tem com esse público, né, com as crianças autistas, pessoas, né, jovens até, é que eles muitas vezes estão utilizando uma comunicação não simbólica. E aí essa comunicação não simbólica, ela, em geral, não é validada. Muitas vezes a gente não sabe ler essa comunicação. Então, muito do meu trabalho, às vezes, é isso. Essa criança empurrou. Quando ela empurrou, ela pode não estar usando a palavra. Eu venho com a palavra. Você empurrou. Eu entendi que você não quer. Eu entendi que você não gostou. O que eu faço? Eu valido a comunicação dela e eu mostro simbolicamente como ela comunica isso. Que legal. Então, são essas as pontes que a gente vai fazendo no processo da comunicação alternativa. Em relação à fala, Renata, existe uma idade limite? Por exemplo, até tal idade vale os pais ficarem focados, digamos assim, em tentar com que a criança fale. E a partir daquela idade talvez seja mais interessante e melhor para a criança ir para uma outra forma, ou focar em uma outra forma de comunicação mais fortemente do que a fala, porque vai ter mais resultado, visto que a probabilidade de falar diminuiu muito? Sim. Boa pergunta, porque a cereja do bolo é a fala. Perfeito. Né? Todo mundo quer. Às vezes quer. Pode ser que aconteça que um pai, uma mamãe fique, sei lá, a criança com 10, 12, 13 e está perdendo um tempo precioso para que a pessoa se comunique bem de uma outra maneira. Com certeza. Na verdade, hoje, é padrão ouro, nós estimularmos a comunicação aumentativa e alternativa tão logo a gente perceba que há lacunas no desenvolvimento. Nós temos marcos do desenvolvimento. Perfeito. Então, eu uso uma teoria, né? Eu uso bastante alguns autores. Tem uma autora que fala a nossa expectativa, uma palavra com 1 ano de idade, duas palavras juntas com 2 anos de idade. Né? Então, às vezes a gente tem que estar lidando com crianças, não precisa nem ser crianças com TEA, que elas estão atrasadas, especialmente aí nesse período pós-pandemia a gente tem visto muito isso acontecer, né? Porque as crianças tiveram menos oportunidade de estar juntas, de conviverem, a gente teve que ficar trancado. E aí a gente está vendo os efeitos disso na questão da produção oral, inclusive de crianças típicas. Né? Então, assim, há marcos do desenvolvimento. Então, quando a gente percebe que esses marcos estão atrasados, né? E é até engraçado pensar nisso, porque a minha irmã tem uma bebezinha agora de 1 ano e meio, um pouquinho mais de 1 ano e meio, e ela ainda não... Ela se comunica super bem. Eu já fiz todo o scan, né? É horrível, né? Ela se comunica otimamente. Ela aponta para tudo, ela olha, ela compartilha, tá? Mas ela ainda tá falando tudo embolado, né? E aí, a gente está... Né? Eu já falei com a minha irmã, vamos trazer algumas coisinhas aqui, né? Para ela oralizar, tal... para ela, né, usar o elemento de bichinhos, né? O cachorro faz uau-uau, o gato trabalha um pouquinho de cada vez, né? Se todo mundo fizesse isso, talvez nem com as crianças autistas a gente tivesse essa grande questão de ter muitas crianças que vão tendo mais idade com essa limitação na fala. Então, voltando para a sua pergunta, intervenção precoce já é padrão ouro, tá? Então, assim, tem lacunas, não precisa nem
ser uma criança com deficiência. Depende do diagnóstico. Tem lacuna, a gente pode já usar. Não precisa ser isso. Sim. Mas ok, vamos utilizar mais as imagens, vamos, né, estimular mais. Né? Então, tem um limite? Então, muitas pessoas estão sempre pensando, não, eu preciso estimular a fala. Um grande problema que a gente tem em relação à comunicação alternativa aqui, a uma primeira vista, muita gente pensa, essa criança não vai ficar preguiçosa para falar? Sim. E aí a gente entra nos mitos da comunicação aumentativa e alternativa, que a gente não precisa se preocupar com isso de jeito nenhum, porque todas as pesquisas nos mostram que todas as crianças que podem falar, né, elas com certeza vão falar, e a comunicação alternativa pode acelerar esse processo. Né? Então, quando a gente deve começar? O mais cedo possível. Né? Ontem, o melhor momento. Hoje é o melhor momento. Né? Hoje eu não comecei. No dia seguinte. Sim. É hoje, entendeu? Então, se tem lacunas nessa parte de comunicação, a gente pode ir buscar sim. Tá? No caso do autismo especificamente, a gente tem falado muito de uma associação que tem sido bem frequente, que é de apraxia de fala. Né? Apraxia, sim. Não sei se tu já trouxe alguém aqui. Já falamos sobre apraxia. Então, tá. Legal. A apraxia de fala é uma condição muito recorrente no espectro do autismo. Então, a comunicação alternativa garante que a pessoa vai falar? Ela não está aqui para fazer a pessoa falar, embora muitas pesquisas mostrem que a introdução da comunicação alternativa tem uma relação muito direta com o desenvolvimento da oralidade em muitas pessoas, mas não em todas, porque podem existir outros fatores. Por exemplo, uma apraxia severa de fala possivelmente restringe aí esse trabalho. Então, outro tipo de intervenção, talvez mais direcionada, precisaria ser feita aí para o desenvolvimento de habilidades de fala, não de linguagem, não de acesso à comunicação, que aí a gente pode movimentar uma série de outros elementos que podem preencher essas lacunas aí. Então, assim, começa o mais cedo possível. Eu vou esperar o meu filho fazer a idade, né? Não faça... Eu acho que, na prática, essas crianças que não conseguem se comunicar, elas começam a ter problemas de comportamento. Sim, deve ser. E aí, quando tu começa a ter muito problema de comportamento, a gente começa a ser pressionada para ir buscar formas de melhorar a nossa comunicação. Porque a gente dá uma agonia, por exemplo, uma criança que tu sente que está com dor e tu vê que ela não consegue te dizer. Sim. Tu vê que ela não está bem e ela não consegue te expressar. Então, a gente também vivencia essas dificuldades, né, de comportamento, de poder entender e algumas necessidades. Então, vamos utilizar aí o que a gente puder para dar mais voz a essa galera, né? E até pegando o gancho que tu trouxe antes em relação à escrita, sim. Eu tenho falado bastante também sobre isso, da importância da gente validar e apoiar os processos de ensino de leitura e escrita para as nossas crianças, né? Porque a última fronteira da autonomia na comunicação passa por saber ler e escrever, principalmente escrever, né? Por melhor que eu tenha colocado meu esforço em desenvolver esse sistema, tem muitas palavras, tal. Tu viajou para onde nas últimas férias? Eu não sei, essa palavra não está no teu sistema. Sim. Tu tem aqui o acesso ao alfabeto. Você soleta para mim aonde você foi. Então, não tem teto a nossa comunicação. Nossa comunicação fica irrestrita. Então, é um outro elemento, outro aspecto que eu acho importante também, né? A comunicação alternativa até chegar no letramento. Perfeito. Então, assim, notou qualquer dificuldade na criança ali pequena, já traz a comunicação aumentativa alternativa para ajudar, inclusive, na fala, né? Uhum. Até quando vai? Sempre. Para sempre? Para sempre. Tá. Enquanto há necessidades de apoio para a comunicação, a gente vai precisando ter ali algum recurso. Talvez a gente precise menos de algumas coisas, precise de mais de outras, e isso a gente precisa avaliar no curso das necessidades da própria pessoa, né?
E aí que eu acho, de novo, importante a gente pensar. Não é sobre terapia XYZ, não é sobre... É sobre a pessoa que precisa se comunicar. E quais são as necessidades que ela está sinalizando para a gente, que a gente precisa apoiar ela nesse processo, né? Sobre o ponto de vista da linguagem, quando eu também falo do letramento, eu estou falando de alfabetização. Mas pensa assim, uma criança que entra no primeiro ano, está aprendendo a ler e escrever, e ela vai se apropriando da linguagem cada vez mais. Aquilo que ela faz no segundo ano é mais do que ela faz com a linguagem que ela tem no primeiro, do terceiro ela mais do que ela do segundo, do quarto. Então, assim, a gente está falando sobre comunicação, mas eu também estou puxando aqui para a parte da linguagem, porque a linguagem ela cresce sempre. Ela sempre tem espaço para poder expandir e crescer e avançar. Ok, a gente está falando aqui a comunicação do dia a dia, talvez, né, seja algo mais simples, mas vamos pensar os tipos de livro que nós lemos, né? Que material a gente vai acessar. Isso vai podendo ficar cada vez mais complexo. E a escrita nas outras etapas escolares, né? Tipo, uma coisa é ensino fundamental, outra coisa é ensino médio, se depois tu vai fazer uma faculdade, né? A barra só vai aumentando. E sempre tem espaço para aumentar. E sempre tem espaço para a gente ainda avançar em termos de domínio da linguagem, né? Perfeito. Tu falasse sobre os marcos de desenvolvimento das crianças, né? Eu vou tentar explicar rapidinho e tu me corrige se eu estiver errado, né? Os marcos de desenvolvimento são aqueles períodos onde as crianças deveriam já estar fazendo alguma coisa, né? Então, tipo, até 1 ano, falar mamãe, papai, até 2 anos, fazer tal coisa. É isso, né? Isso. Só para quem quem for nos assistir, que entenda o que são os marcos de desenvolvimento. Exatamente. Aliás, os marcos de desenvolvimento são algo assim, por exemplo, na carteira da criança, quando as crianças nascem no hospital, às vezes, pelo menos na época que os meus filhos nasceram, tinha a caderneta da criança que a gente recebe. Lá nessa caderneta, que é do Ministério da Saúde, no final dela fala sobre os marcos de desenvolvimento. Essa criança de 0 a 3 meses, ela está fazendo mais ou menos isso, isso e isso. Ela está agora com 3 a 6 meses. Ela deve estar fazendo X, Y, Z. Até não é só da comunicação. Tem até das questões de desenvolvimento mesmo motor, né? Das questões emocionais, da questão também da linguagem e da comunicação também estão contidos aí, né? Então, são as expectativas, né, daquilo que a criança deveria estar fazendo em determinada etapa da vida. E isso é muito, muito bom que a gente esteja acompanhando, né? Não para ficar alarmado, mas, às vezes, é para a gente fazer uma estimulação mesmo. Meu filho devia estar rolando, não está rolando. Vem cá, daqui a pouco a gente está fazendo uma brincadeira que estimula isso. Né? Daqui a pouco a gente vai mais para a pracinha. Meu filho não está se movimentando tanto. Vou colocar ele junto com outras crianças. Então, assim, são essas coisas da gente ficar um pouco mais atento para oportunizar mesmo aí esse caminho de desenvolvimento, né, que as crianças em geral podem fazer e às vezes não estão fazendo por um detalhe. Sim. Né? Renata, eu acho que, não sei, talvez tenha um pouco a ver com os marcos do desenvolvimento. E eu queria que tu falasse então um pouquinho sobre a importância da neuroplasticidade na aprendizagem e como tu falou que quanto mais precoce melhor, né? Isso tem muito a ver por conta da neuroplasticidade, né? Se tu puder, então, explicar um pouquinho para o pessoal. Certo. Então, assim, a neuroplasticidade, ela consiste, né, nessa capacidade de maleabilidade do nosso cérebro, dele se adaptar, dele, né, criar, né, caminhos neuronais e está em constante evolução. Antigamente, se pensava que a gente tinha, por exemplo, uma quantidade fixa de neurônios, né? E que esses neurônios estão prontos e a gente vai promovendo a maior conexão entre esses neurônios. Se morre um neurônio, já era. Isso tudo já caiu por terra. Hoje a gente sabe que a gente tem produção de novos neurônios, né? E condições de saúde, tudo isso apoia esse desenvolvimento. Aí, do ponto de vista de saúde, né, né, físico, etc., de condições, boas condições, né, de crescimento.
Agora, os neurônios, os caminhos que eu posso fazer, eles são múltiplos e eles vão... nosso cérebro, neuroplasticidade, plástico, né? Pega uma sacola plástica aqui que eu venho. Ela é maleável, sim, né? Maleabilidade. Então, a gente tem um período de muita plasticidade, né, na primeira infância. Então, esse é um período de ouro para o desenvolvimento, para a estimulação, né? Então, eu te falei antes que eu vim da área de língua estrangeira. Então, uma referência que eu tenho dessa época é que qualquer criança vai aprender tantas línguas quantas ela for exposta se ela estiver em situação de imersão. Então, se eu estou morando na fronteira, eu tenho contato com português, eu estou em contato com espanhol, e aí eu tenho participação numa comunidade lá com alemão. Sim. Peguei aqui, ó, Santa Rosa. Então, essa criança ela exposta em situação ela vai aprender todas. Ela vai ser bilíngue. Por quê? Porque o cérebro é plástico. Ele tem plasticidade para isso. Então, ele vai vendo como é que funciona uma linguagem, né? A aquisição da linguagem, né? A aprendizagem da linguagem, a construção da linguagem, ela se dá por identificação de padrões e categorizações. Então, o nosso cérebro está sempre percebendo padrões e categorizações. Ele percebe os padrões e depois ele vai categorizando. Então, a gente faz isso, né? No nosso vocabulário, a gente sabe amarelo, azul, verde, é uma categoria, cores. Animais, leão, porco, galinha, né? É uma categoria. Sim. Então, assim, nosso cérebro funciona se organizando, né? Então, a neuroplasticidade, ela é essencial da gente aproveitar principalmente esse início da vida para a gente poder dar esses estímulos e para a gente ir constantemente remodelando esse cérebro e avançando em termos de funções, né, cada vez mais. Então, uma criança ela não consegue falar. A fala faz parte de um processo de maturação, né? A apraxia, por exemplo, que a gente comentou, está muito relacionado com uma criança que ela pensa, ela idealizou, mas ela não consegue. Esse caminho para controle dos músculos da boca e emissão de som não estão coordenados. Sim. Agora, tu pensa, essa criança tem linguagem, só que ela vai acabando tendo processos que ficam restritos se ela não tem uma outra forma de comunicar. Então, eu estou ajudando essa criança a desenvolver linguagem e comunicação de forma paralela. Então, eu estou nutrindo este cérebro e ajudando na neuroplasticidade dessa criança, usando o quê? Vias e rotas alternativas, né? Que pode ser a comunicação alternativa. Né? Então, isso tudo cabe aí debaixo desse guarda-chuva que é o da neuroplasticidade. E quanto mais estímulo eu tenho, mais eu vou utilizando a linguagem, mais eu vou avançando aí nesse processo. Né? Legal. Olha, se a gente pudesse comparar o cérebro com argila em relação à neuroplasticidade, seria como se uma argila bem molinha o cérebro lá no início. E aí, com o tempo, vai passando o tempo, aquela argila vai ficando um pouquinho mais dura, mas talvez ela nunca perca a maleabilidade completa, mas... Vou te dar uma metáfora que eu gosto para pensar na questão da neuroplasticidade. É como se eu tivesse caminhos. Tá? Tu entra na minha casa, qualquer casa em geral tem 2 entradas. Sim. Tu tem a porta da frente, tu tem a porta de trás, tá? Aí daqui a pouco, vamos supor que a porta da frente está obstruída. A porta de trás também obstruiu. Eu vou pular pela janela. Entendi, perfeito. Entende? Então, assim, a questão da neuroplasticidade, eu penso ela muito mais com vias de acesso. Né? Que eu vou utilizando. Às vezes, um determinado caminho, ele está obstruído, mas eu encontro um alternativo que acessa, por exemplo, o nosso cérebro, ele tem áreas responsáveis por diferentes atividades. Então,
A parte do equilíbrio é atrás, aqui o lobo parietal, a parte de processamento sensorial, o processamento dos estímulos sonoros, auditivos, visuais. E isso, por exemplo, a linguagem, ela conecta muita coisa diferente. A fala é um ato motor, então conecta com o motor. A fala envolve imaginação, conecta lá. Envolve palavra... sei lá, se eu estou falando da palavra escrita, a palavra escrita tem um componente visual, a palavra escrita tem um componente auditivo da palavra. Então, você está vendo que são diferentes elementos, são coisas diferentes no cérebro que se acendem, né? Então, o caminho, a questão é, qual o caminho eu tenho para acessar? Perfeito. Né? E aí a neuroplasticidade, ela está justamente nisso. Por exemplo, pessoas que são cegas, elas leem. Elas estão acessando o texto pelo braille. O que elas estão fazendo? A rota não é a rota da visão, da leitura da palavra, é a rota do tato. Certo? Então, assim, tem muito a ver com esse input e como esse estímulo chega no cérebro e se conecta para a gente chegar ao final, que, por exemplo, seria a leitura. Ou aqui ao final, que seria fazer a nossa comunicação, nos expressarmos na comunicação. E a importância do estímulo daí também se dá por conta da seleção neuronal, né? Porque aquilo que tu não estimulou, em algum período o cérebro faz uma seleção. Aquilo que tu não vai usar muito, ele vai deixando meio que de lado. No desenvolvimento da criança, primeiro ao terceiro... de 0 a 3 anos, a gente tem um momento de expansão. Essa criança está como uma esponja. Eu vou pegar tudo, vou fazer várias conexões. Só que assim, o que a gente faz? Amplia, incha. Quando ela chega perto dos 3 anos, inclusive, isso tem uma questão interessante no meu caso, que depois eu entendi. Meu filho falou muitas palavras e depois ele perdeu. E aí a gente, em geral, atribui isso à poda neuronal. Por quê? Porque cresceram muitas, né? Os inputs foram chegando para essa criança, né? E poda, a gente pensa árvore, a gente poda as árvores, né? Perfeito. Cresceu muito. Em muitos, o que o cérebro faz? Ele se reorganiza e ele preserva aquilo que é mais útil e mais usado. Aquilo que parece menos útil e não tão utilizados, aí ela poda e deixa. Então, assim, existe aí uma reorganização do cérebro, que a gente tem os mecanismos aí de poda. Esse mecanismo de poda, né, a gente estima que acontece também, novamente, perto dos 6, 7 anos, tal, que é um movimento do cérebro de ser mais eficiente. Eu libero espaço para fazer mais e melhor as coisas que eu estou utilizando. Legal, né? Muito bom. Estamos chegando ao fim, né? Que pena, tu vai ter que vir outro dia aqui de novo. A gente vai ter que marcar, porque tá tão bom. Que legal. A gente tem um roteirinho que a gente faz no fim, Renata, que é... Tem alguma pergunta que não saiu, que tu pensou, essa pergunta vão me fazer e não foi feita? Se tiver, tu pode fazer e tu mesmo já responder. Não, acho que não me ocorre nada. Acho que eu falei de algumas coisas que são importantes, né? Essa questão dos mitos da comunicação alternativa é uma coisa que pega bastante. Sim, as pessoas eu ia te fazer essa pergunta, mas tu respondeu. A gente no meio, fazer, né? já falamos, exato. Né? Que essa é uma coisa tipo, não se preocupe, essa coisa de começar logo, né? Perfeito. De não ficar com receio, né? De acho que a gente tem sempre ganhos. Então, que não atrapalha a comunicação não atrapalha. verbal de nenhuma maneira. Essa parte do auxilia, né? Essa parte do letramento também eu acho importante, porque as pessoas às vezes ficam, né? Tipo, não, vamos estimular a comunicação, eu quero que meu filho se comunique e tal. Joia, tudo bem, mas a comunicação não existe no vácuo. Perfeito. Né? Então, se eu não prestar atenção, isso eu estou dizendo a partir da minha própria experiência. Né? Meu filho usa comunicação alternativa. Então, tipo, a gente sempre diz, modela no dia a dia. Sim, perfeito. Vai lá, na hora da refeição, se comunica ali. Só que assim, tu faz isso 1 semana, 2 semanas, 1 mês, daqui a pouco fica meio chato. Sim, porque é sempre a mesma coisa. Então, assim, a gente tem que ter outras situações. E no meu caso, por exemplo, leitura. É uma coisa que abre um universo de muitas possibilidades. Né? Eu leio sempre para o meu filho de noite, antes da hora de dormir e tal. Agora a gente está lendo um livro do Monteiro Lobato sobre a história do mundo. É muito legal, porque assim,
não é que a gente tenha super interações, mas assim, eu tô lendo para ele, então eu acredito que eu estou nutrindo o cérebro dele. E eu faço comentários ali, né? Ontem a gente estava lendo sobre, né, sobre o rei, não sei das quantas, a Revolução Francesa a gente estava lendo. Ah, que legal. Então, a Revolução Francesa, como é que eram os reis? Pô, não se preocupavam com ninguém. Então, eu faço os comentários ali em relação à história e tal. Ele está na cama dele lá, meio se preparando para dormir, mas é um momento nosso da gente conversar. Eu não estou ali numa linguagem puramente mecânica, Sim. Eu estou conversando com ele, né? E é muito legal, porque a gente tem a nossa rotina ali no final do dia, ele toma banho, tá, se veste, deita na cama e ele já... Sim. Ele já aponta para a estante onde está o livro. Que legal. Renata, um recado que tu queira deixar para a galera que vai nos assistir ou que nos assistiu. Então, aí tu pode olhar para 6 ali e fazer o teu corte. Acho que o meu recado é esse, que a gente tente encontrar essa voz, né? A voz dessa galera e tente, né, olhar para além do diagnóstico, além né, da casca e tente buscar algo mais dentro ali da pessoa que... Eu acho que isso vai, com certeza, surpreender a gente, né? Eu acho que a gente precisa de mais disso, né? Que legal. Agora a gente precisa que tu escolha uma música, porque, veja bem, eu preciso que tu tome um gole da tua água. Vamos lá. Eu tomo, não tomo. Não, pô, podia aqui tá em casa, é que nem tá num boteco tomando qualquer coisa, é bem de tranquilo mesmo. Por que eu pedi para que tu tomasse a tua água? Primeiro para molhar as palavras, claro, né? E depois porque ao final a gente sempre pede para que o nosso convidado, veja o nome, né? Um Golecast, né? Uhum. Um Golecast porque a garrafa cheia de conhecimento é sempre quem traz, é o nosso convidado. E aí ele deixa um gole de tudo que ele sabe para o pessoal que vai nos assistir. Boa. Então, a gente sempre pede para que o convidado deixe a tampinha da garrafa representando a sua própria energia para a gente aqui. Então, se tu notar, tem um furinho na mesa. E se tu olhar embaixo da mesa, tem aqueles negocinhos que vai caindo as tampinhas ali, o que já teve de gente aí. Então, a gente vai pedir para que tu pegue a tampinha da tua garrafa e coloque ali. Mas antes, tu precisa dizer uma música, porque essa música a gente vai colocar junto com o cortezinho da tua da tampinha. Música. Ai, Jesus. Essa hora todo mundo para para pensar. Tem que ser, pode ser qualquer uma? A única música que me veio agora é uma música do... Acho que é uma música do Rod Stewart. É uma música em inglês. Rod Stewart. It's been a long time. It's been a long way. Tu sabe o nome? Eu não sei. I got faith in the heart. A gente precisa achar a tua música. Rod Stewart é o que teve lá, amor? Sim. Aonde? A gente estava na Argentina, fomos no Senhor Jura? Tango lá. Foi a e aí que tinha uma foto dele lá. Achou aí? Não é All for Love? Calma aí. It's... Eu acho que eu sei, cara. Né? Tu... Uhum. Deixa eu ver se eu achei. Eu acho que é o... Não é essa, não. Calma aí. Veio outra. Essa aí tu vai ficar devendo para nós, então. Acho que eu lembro do refrão, que é eu tenho fé, né, no coração,
É Faith of the Heart. Achou? Aham. Então tu escreve aqui para mim porque eu não falo inglês. It's been a long road getting Aqui, ó. from here to there. Ah. Faith of the Letra bonita. Rod Stewart. Rod Stewart, legal. Agora então a gente vai pedir para que tu coloque a tampinha naquele lugar ali, né, amor? Tu vai gravar? Então tá. Só dá um ok pra ela aí, amor. Vai, pode ir. Feito. Então, Renata, mais uma vez, muito obrigado Eu que por agradeço, ter te dado um pouquinho do tempo para nós aqui. Obrigada. Foi uma honra te ter aqui, é legal porque a gente aprende bastante. Tu sabe que a gente está fazendo um projeto aqui agora do Angolicast, que é o Te Apoio. Então, uma vez por mês vai ter um episódio para falar só sobre TEA, para ajudar o pessoal aqui. Joia, legal. E os legal. familiares e também pessoas que trabalham com isso, que às vezes não têm a formação da galera que vem aqui, né? Uhum. Então a gente está com esse projeto, começa esse mês. Então tu é a primeira que vai... Jura? O primeiro episódio do projeto é tu, depois até tem que fazer um cortezinho sobre isso. Então, brigadinho, Que legal. tá bom? Eu que agradeço, pessoal. Gostou Aí, daqui? Gostei muito. Show de bola. Pois é, legal, Vamos- né? Vamos cortar para Adriano, então, rapidinho, só para eu me despedir do pessoal. Fechou? Tá na 1? Tá na 1? Então, beleza. Salve, pessoal. Obrigado por quem nos acompanhou ou vai nos acompanhar. Espero que vocês tenham gostado tanto do episódio e aprendido tanto quanto eu. E até a próxima terça ou quinta, porque a gente está aí pensando em que dia vai ser melhor para a gente botar no ar os episódios, beleza? Até a próxima. Obrigado.